Uma das coisas que vocês me perguntam aqui também sobre composição é o seguinte: como que vocês criaram um processo estético de definição de sons, de instrumentos e temas e tudo mais? Fala aí, jovens, tudo beleza? Uma das coisas que vocês me perguntam é como o processo é feito, né? De você entender um projeto e começar a escrever e experimentar a música para ele. Bom, acho que a primeira coisa é você entender o que é aquele projeto, né? Qual que é a sensação maior que você quer passar naquele projeto. Aquele projeto é um projeto que tem um background mais épico, é de terror, é mais intimista, é um negócio talvez mais faroeste, é um projeto mais, sei lá, década de 20, década de 50. Então é importante você entender aonde se situa no tempo, a intenção de quem está dirigindo o projeto, que é a principal coisa, né? O Hans Zimmer fala que você só tem que entender de verdade as intenções de quem está dirigindo o projeto, né? Você pode ter várias pessoas influenciando ali, te ajudando a entender algumas coisas que você tem no seu horizonte de possibilidades, mas no final das contas, quem vai decidir se o que você compôs vai entrar ou não são os diretores ou diretoras do projeto. Então, basicamente, você vai precisar trocar bastante com essas pessoas. E se você não tiver acesso, tente ter, porque faz bastante diferença. Nesse meio do caminho, é importante você entender bastante também como que se comportam os personagens, como que existem sutilezas de ambientação. Por exemplo, os personagens têm nacionalidades diferentes, eles têm backgrounds diferentes. O que você pode fazer para compor uma paleta sonora ali? Por exemplo, se eles têm muita guerra no fundo deles, da história deles, o que eu fiz no Cthulhu foi adicionar aquelas caixas militares para conseguir remeter um pouco a isso. Então, tem uma série de possibilidades que você pode experimentar. Mas, acima de tudo, é bem importante você, que quer escrever música, ser uma pessoa que escuta bastante música e que você não tem preconceito com músicas. Você escuta qualquer música. Porque você precisa entender as músicas. Você precisa entender o que a música que está sendo escrita por alguém está tentando passar. Por que é importante você fazer isso? Porque existem vários temas interessantes e progressões interessantes em vários tipos de música diferentes. Então, por exemplo, sertanejo é um tipo de música que tem uma linha harmônica muito bem feita, assim. Existem modulações muito bem feitas nesse tipo de música, que é interessante você escutar. Além disso, existem desafios diferentes que diferentes estilos de música propõem e colocam na mão de quem está compondo. Então, é importante você não ter esse preconceito, saber escutar as coisas. E, além de tudo, você está escrevendo, né, hoje em dia. Então, você precisa entender um pouco como é a figura da música contemporânea e o que está sendo muito escutado. Porque aí você vai conseguir, talvez, capturar alguma coisa de temas e de motivos que está sendo bem popular hoje em dia, mas que você pode incorporar de alguma maneira nos projetos que você está fazendo. Então, o importante também é isso, você ser uma pessoa que escuta sem julgar. Escuta antes, e aí, como gosto pessoal, você talvez não dê play ali espontaneamente, mas como objeto de estudo, é importante você saber dar um passo para trás e entender sem muito preconceito. Bom, e tem uma última coisa que eu queria falar aqui sobre isso, que é como você entende de uma maneira um pouco mais técnica a parte de mixagem. Uma dica que eu dou em geral é o seguinte: use bastante a parte gráfica, use bastante a análise de espectro, porque ela vai te ajudar a você entender padrões de como as frequências se comportam. Então depois, assim, eu vou fazer um vídeo para vocês contando um pouco mais sobre análise de espectro e como você pode usar isso para melhorar sua compreensão sobre mixagens e composições que você gosta, mas basicamente é muito útil você conseguir analisar com os olhos além dos ouvidos, para te dar um caminho legal para você seguir nas decisões que você vai querer tomar. E não é para você copiar, é para você entender. Porque às vezes você vai ver que um padrão de mixagem funciona de uma determinada maneira para algumas músicas
mas de repente, para o que você está escrevendo, você precisa de mais grave, você precisa de alguma frequência ali no seu espectro que faz mais sentido para passar a emoção que você quer passar e para sustentar uma história que está sendo contada.